Olha só que situação. Um processo judicial chega ao fim, mas uma pendência financeira pode estar só começando. Hoje, a gente vai detalhar exatamente o que acontece quando as custas de um processo lá em Minas Gerais não são pagas. Vamos mostrar as consequências e, o que é mais importante, as soluções. Para entender bem esse caminho, a gente dividiu essa análise em 6 etapas. Vamos começar pelo básico, o que são as custas, depois vamos ver a primeira notificação oficial, entender como essa dívida muda de patamar e aí sim chegar nas soluções práticas. Então vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que são exatamente essas custas? E por que o pagamento delas é uma obrigação legal tão séria? Essa é a pergunta que não quer calar e que muita gente se faz. Para quem estava no processo, pode parecer que tudo acabou, mas para um sistema judiciário, tem uma pendência financeira ali super crítica que ficou aberta. É exatamente esse ponto que a gente vai desvendar agora. É fundamental entender que custas do processo é bem mais do que uma simples taxinha. Na verdade, isso cobre todos os gastos para fazer o caso andar. E o ponto-chave é este: a lei diz que pagar é uma obrigação. Isso é fiscalizado de perto para garantir que a máquina da justiça continue funcionando. Certo? E o que acontece quando o prazo de pagamento é simplesmente ignorado? A CNPDP, gente, é um verdadeiro divisor de águas. Funciona assim: depois da intimação para pagar, há um prazo de 15 dias. Se nada acontece nesse tempo, o tribunal emite esse documento. E aí é que a coisa muda de figura. Uma multa de 10% é adicionada na hora sobre o valor que já era devido. A dívida de cara já aumenta. A partir do momento que a CNPDP é emitida, a dívida começa uma jornada para fora do Tribunal de Justiça. Ela entra no sistema administrativo do Estado. Vamos acompanhar esse caminho passo a passo. Esse fluxo aqui mostra direitinho como a dívida se transforma. Começa com a intimação do tribunal. Sem pagamento vem a CNPDP. Daí, o documento vai para a Secretaria de Fazenda, onde a dívida ganha um novo número, o tal do PTA, Processo Tributário Administrativo. E, por fim, a Advocacia Geral do Estado oficializa tudo, inscrevendo o débito em dívida ativa. Mas o que significa na prática ter um nome na dívida ativa? Pensa nisso como o SPC ou Serasa do governo. É o cadastro oficial de quem deve para o Estado. E uma vez que um nome entra nessa lista, a Advocacia Geral do Estado tem o sinal verde para começar a cobrança de um jeito bem mais sério. Ok, vamos sair um pouco da burocracia e focar no que realmente importa. Qual é o impacto disso tudo na vida financeira de uma pessoa? E olha, as consequências não são poucas. A cobrança pode até começar de forma amigável, mas ela escala rápido. Estamos falando de ter o nome negativado nos serviços de crédito, o débito ser protestado em cartório e, em último caso, o próprio Estado entrar com um processo de execução fiscal para forçar o pagamento. Esse protesto extrajudicial merece um destaque. É quando a dívida se torna pública por meio de um registro em cartório. Isso funciona como um baita sinal de alerta para bancos, lojas, qualquer um que consulte o CPF ou o CNPJ. Fica muito mais difícil conseguir crédito na praça. Ok, a gente viu que o cenário é sério, mas tem solução. Já entendemos o problema, as consequências, então agora vamos focar em como resolver essa pendência do jeito certo. E aqui vai um ponto crucial que evita muita dor de cabeça. Depois que a CNPDP é emitida, aquela guia de pagamento original do processo, a GRCTJ, perde totalmente a validade. Não adianta tentar pagar por ela, não vai resolver. A dívida agora está em outro sistema. O primeiro passo prático é achar o número do PTA, aquele processo tributário administrativo. Dá para fazer essa consulta lá no portal do TJMG, usando o número do processo original ou CPF/CNPJ. Pensa que o número do PTA é a nova chave para conseguir quitar o débito. Agora, um detalhe importantíssimo. Se a dívida já foi para protesto, o momento do pagamento muda tudo. Vamos ver os dois cenários. Primeiro, se o pagamento for feito antes de o protesto ser finalizado, o cartório resolve com um boleto só, mais simples. Agora, o segundo cenário. Se for depois, o processo se divide. Primeiro, paga-se a dívida principal para o Estado e só depois é preciso ir até o cartório para pagar as taxas deles. E esse alerta aqui é fundamental. Pagar o DAI para o Estado não encerra a história. É obrigatório procurar o cartório, pagar os emolumentos deles e pedir a baixa definitiva do protesto. Sem esse segundo passo, um nome continua sujo. Para a gente fechar, vamos falar de algumas situações mais específicas que podem acontecer, tipo erros na cobrança ou a necessidade de parcelar a dívida. É bom conhecer todas as saídas.
O que fazer se uma cobrança é gerada, mas ela está errada? A solução aqui depende da agilidade. Se o erro é notado logo de cara, a própria Secretaria da Vara pode cancelar a cobrança no sistema de forma bem simples. Mas, se a dívida já foi parar na AGE, aí o caminho é mais burocrático. Precisa de um pedido oficial do juiz para a Advocacia Geral do Estado corrigir o erro. E para quem não consegue pagar tudo de uma vez, existe a opção de parcelar. As regras são claras, o prazo máximo é de 60 meses, com parcela mínima de R$ 200. Mas fica o aviso, se atrasar 3 parcelas, mesmo que não sejam seguidas, o acordo é cancelado e a dívida volta a ser cobrada com o valor total. E se acontecer o contrário? Pagamento em dobro ou a mais? Sim, tem como pedir a restituição. É um processo administrativo feito diretamente com o Tribunal de Justiça para conseguir de volta os valores que foram pagos sem necessidade. Resumindo tudo, a mensagem principal é esta: ignorar o problema só faz ele crescer. Uma pendência que começa no tribunal vira uma bola de neve, um problema financeiro sério com o Estado. Então, entender esse processo, como a gente fez aqui, é o primeiro e mais importante passo para resolver a situação.